Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos aqui para o capítulo 7 agora de Daniel. O capítulo 7 fala sobre os 4 animais. É 4. 4 animais, né? Não é 10 nem 1000, não. É 4. A visão dos 4 animais simbólicos. Título da mensagem. O primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E escreveu logo o sonho, e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu cobriam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. Né? E o primeiro era como leão, e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e lhe foi levantado da terra, e pôs em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, e tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe assim: e levanta-te e devora muita carne, devora muita carne. E entre os seus dentes lhe foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. E tinha também esse animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. E depois disso eu continuava olhando, e nas visões da noite, eis que o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, presta atenção, dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente de todos os demais que apareceram ante deles, e tinha 10 pontas. 10 pontas. Então aqui nós lemos aí em Daniel capítulo 7, né? A gente leu aí em Daniel capítulo 7. Vamos ver. E nesse trecho, no livro de Daniel, encontra-se uma série de visões que ensinam a mesma versão explicada na experiência dos 6 primeiros capítulos, no capítulo 1 ao 6. Capítulo 1 ao versículo 6. Deus é descrito como quem controla o presente, Já no capítulo 7 ao 12, capítulo 7 ao 12, ao versículo 12, ele é visto como aquele que controla o futuro também. Então Deus controla o presente e o futuro, né? Capítulo 7, versículo 1 ao 28. Daniel vê 4 bestas em suas visões. A visão se assemelha muito ao sonho registrado no capítulo 2, no qual Daniel tem a visão de 4 impérios, e que sucedem o governo do mundo em que o povo de Deus vive, né? Então a gente vê que o sonho registrado no capítulo 2 de Daniel, que nem eu falei, aqui é a continuação do capítulo 2, né, de Daniel. Aqueles 2 foram escritos em siriático. Siriático significa em aramaico. Então, o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel foi escrito em aramaico, né, que era a linguagem usada na época, né? Era uma linguagem mundial, uma linguagem universal, né? E aí no capítulo 8 em diante ele começa a escrever novamente em hebraico, né? Então vamos ler aqui. No capítulo 7, versículo 1, no primeiro ano de Belzazar, o capítulo 5 relata a morte de Belzazar, indicando que o livro de Daniel não segue uma linha cronológica. Não se pode precisar o primeiro ano de Belzazar, mas como Nabonido parece haver passado pelo menos 10 anos na Arábia,
e Belzazar parece ter reinado para Nabonido, na Babilônia, durante esse tempo. O primeiro ano de Belzazar pode ter sido em 550 a.C. Essa data coincide com o início do Império Medo e Persa de Ciro, né? Ocasião em que deve ter estimulado a visão de Daniel. Então, quer dizer que Nabonido passou 10 anos na Arábia e Belzazar estava reinando em seu lugar. Capítulo 7, versículo 2. Quatro ventos deve se referir a ventos por todos os lados, que cobriam toda a terra, né? Provavelmente no Mar Grande é uma referência ao mar Mediterrâneo, né? Provavelmente no Mar Grande é uma referência ao mar Mediterrâneo, né? Josué 15:12, 23:4, Ezequiel 47, capítulo 47, versículo 10 ao 19. Aqui usado figurativamente representado as nações do mundo. Isaías 57:20, Apocalipse 17:15. Então isso refere às nações do mundo, né? Vamos ver mais aqui. No capítulo 7, versículo 3, os animais grandes representam reis, ou reino. Versículo 18 e versículo 27. Capítulo 7, versículo 4, o primeiro era como leão e tinha asas de águia, conhecidos respectivamente como o rei dos animais. É o maior das aves. Esses animais serviram para designar metaforicamente Nabucodonosor e o Império Babilônio. Jeremias 49:19 ao versículo 20. Por séculos, acredita-se que essa besta possa representar a Babilônia. Acredita-se também que as visões, tanto do capítulo 2 como do capítulo 7, falam dos mesmos 4 reinos. Foi o que eu falei ainda agora, fala a mesma coisa, né? Foram arrancadas as asas, é uma referência à humilhação pela qual passou Nabucodonosor, Daniel 4:22 ao 33. No capítulo 7, versículo 5, o segundo animal, semelhantemente a um urso, e se um leão a um urso, e se o leão e as asas da águia representam a Babilônia, versículo 4, o urso, de acordo com o primeiro sonho de Nabucodonosor, representa o império que sucede à Babilônia, ou seja, o Medo e Persa, Daniel 2:38 ao 39. Então o animal, o urso, né? Então o urso representa o Medo e a Pérsia, né? O reino da Medo e a Pérsia. Levantou-se de um lado, sugere que os persas eram maiores em números e em poderio que os medos, né? Significa que sugere que os persas eram maiores em números e em poderio do que os medos. As 3 costelas representam os 3 reinos que os medos persas devoraram: a Babilônia, a Lídia e o Egito. As 3 costelas representam os 3 reinos que os medos e os persas devoraram. Foi a Babilônia, a Lídia e o Egito. Quer dizer que foram 3. Além da Babilônia, a Lídia e o Egito caíram diante dos medos e dos persas, quando eles invadiram e derrotaram a Babilônia. Amém? Capítulo 7, versículo 6. E se a segunda besta do sonho de Daniel representava o Império Mida e Persa, versículo 5, o leopardo representava a Grécia. O leopardo representa a Grécia, Daniel 2:39.
O número 4 simboliza a universalidade. Veja 4 ventos, versículo 2. Asas é sinônimo de velocidade. Asas significa velocidade. Os gregos, sob a liderança de Alexandre o Grande, rapidamente conquistaram o mundo da época. A descrição 4 cabeças descreve os chifres de Estado. Após a morte de Alexandre, o Império Grego dividiu-se entre os seus generais em 4 partes. 4 partes. Amém. No próximo vídeo irei falar mais. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esse é o primeiro vídeo do capítulo 7 de Daniel, os 4 para dos 4 animais. Amém.